Então, nós vemos o Senhor criando o cosmos, os astros e todas as coisas, tudo ao som de sua palavra. Deus só precisou querer. Isso é profundo demais. Eu sinto demais a presença de Deus naquilo que vou liberar aqui agora. Deus só precisa querer. Deus só precisa querer para transformar. A questão é o que move o coração de Deus para querer. Querer te responder. Querer responder a tua causa. Querer responder os teus entraves, os nossos entraves. O que mexe com o coração de Deus ao ponto que Ele queira satisfazer os desejos do nosso coração. Eu leio o salmista e eu consigo achar alguns pontos em que, se nós nos encaixarmos, então Deus se manifesta em nossa vida com o desejo de conceder aquilo que são os nossos planos e propósitos. Em toda a criação, Deus diz: haja, ao som de sua vontade, haja. E começou a acontecer. O que nada acontecia, o que nada havia, começou a acontecer. E diz a Bíblia que Deus fez isso por 7 dias. E diz Moisés, e é Moisés que escreve o livro do Gênesis, que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que havia feito. Eu estava meditando a respeito disso e o Espírito Santo soprando coisas profundas no meu coração para nos guiar a um tempo de paz, de completude. E nessa paz e completude nós alcançaremos a prosperidade. Nós alcançaremos a substituição da falta pela provisão. Nós alcançaremos mais do que isso, nós alcançaremos o transbordo da bênção do Senhor para além de nossas vidas. E se você quer viver esse tempo, se você quer fazer parte disso, eu encorajo você a ouvir hoje o que eu tenho para entregar no teu coração, que tem a ver com isso que nós estamos fazendo, mas não abrir mão da nossa reunião de domingo às 18, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E se você quer entrar nessa atmosfera de Deus, você precisa realmente estar disponível à palavra de Deus. Diz a palavra que quando nós entramos numa fase, apesar das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas buscas, dos nossos períodos de intercessão, de choro, de lágrimas. Quando nós entramos nesta fase, é exatamente nesta fase que nós mostramos algo para Deus, e porque mostramos esse algo para o Senhor, então eu creio, eu gosto de usar esse termo, céus e terra se movem em nosso favor. Queridos, a gente entra numa semana como essa disposto. Às vezes a gente vem chorando, às vezes a gente vem lutando, às vezes a gente vem preocupado, mas a gente entra numa semana dessa com propósitos. Porque nós descobrimos que a pior tragédia na vida de alguém, me ajuda a pregar para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, a pior tragédia na sua vida é viver uma vida sem propósitos. É, meu filho, não é falta de dinheiro não, não é perder uma perna não, mas é viver uma vida sem propósitos. Então, para alcançar esse mover de céus e terra em nosso favor, nós precisamos estar atentos.
assim como diz o escritor aos Provérbios, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então há um tempo de lutar, e há um tempo de parar de lutar. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há o tempo do sol e há o tempo da chuva. Para tudo na nossa vida tem um tempo. E para encerrar essa noite, para encerrar essa semana de consagração, e representando o mês de dezembro, parece que tudo é lúdico, parece que tudo tem a ver. É incrível que quando eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu falei, Senhor, parece que até o nosso calendário, os meses do nosso calendário foi pensado desse jeito. Pelo menos o nosso calendário cultural aqui no Brasil. E essa fase então, o significado dessa fase então, é mostrar, é nós, com nossas atitudes, mostrarmos para Deus que de fato confiamos nele. Porque, queridos, se tem uma coisa que a nossa natureza humana é capaz, é de fazer de conta. Faz de conta que está tudo bem. À noite, o camarada tem uma conversa com a esposa, solta uma palavra, é uma ofensa. No outro dia de manhã, parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está resolvido, mas não está. E tem coisas, e tem palavras que só vão ser removidas depois de muito trabalho, depois de muito esforço. E é nisso que eu considero o que nós estamos fazendo aqui. Empreendendo esforço, lutando, por uma palavra sendo guiado. Nós começamos na segunda. Para quem gravou na tábua do coração, segunda-feira, nós ouvimos que é tempo de levantar na nossa vida um altar ao Senhor, de testemunho. É tempo de levantar um altar de testemunho. E esse altar é o altar de Deus na nossa vida, para que quem vê a virada de nível, a virada de chave, a virada de história na nossa situação, saiba que o que promoveu aquilo foi aquele altar da fé, altar de testemunho que foi levantado. Então, na segunda-feira nós começamos assim, na terça, na quarta, nós fomos incentivados a obedecer, a confiar, nós fomos encorajados a lutar, a pelejar. E hoje eu encorajo você, quero encorajar você a entrar nessa fase, que é a fase em que de verdade, se a gente fizer de conta, nem céus e nem terra vão se mover na resposta dos nossos propósitos. Porque Deus não brinca de ser Deus. E Deus não é infiel. Para não encontrar em nós resultado da sua palavra, então, a palavra foi liberada, eu agora e o meu coração sou uma resposta à palavra de Deus, e por certo, aquilo que Jesus liberou tem que acontecer. E o que Jesus liberou? Tudo o que pedirem em meu nome, o meu Pai vos concederá. Então, por que eu peço e não recebo? Quais são as coisas, quais são as respostas que eu precisaria dar para receber o favor de Deus, a atenção de Deus, a resposta de Deus? Isso que eu quero compartilhar com você. Quem aprende a descansar em Deus, de tudo aquilo que já fez, prova para Deus e para o adversário das nossas almas, porque muitos desses propósitos podem significar adversidade. Se é adversidade, tem alguém, tem alguma entidade, tem algum espírito, tem alguém, uma representatividade, alguém que está agindo contra.
Não está agindo em nosso favor, mas está agindo contra na nossa vida. Então, quem aprende a descansar em Deus, por causa das suas muitas tarefas, por causa daquilo que já fez pela fé, eu levantei o altar, eu obedeci, eu intercedi como quarta-feira, essa batalha aqui eu vou entrar para interceder pela vida do meu irmão, e daí por diante, eu agora preciso entrar, passar pela porta, chamada descanso. E o que é descanso, pastor? O termo, a explicação, é que nesse momento, depois da batalha, depois de afiar a espada, depois de levantar o altar, depois de proclamar, depois de interceder, é ficar em silêncio. A palavra é emudecer. Por quê? Porque pode ser, e aqui não dá para brincar de faz de conta. Deus, eu vou descansar no Senhor. Mas quando eu olho para a minha causa de novo, lá estou eu. Lá estou eu preocupado, andando de um lado para o outro, pensando. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ter jeito? Se não vier por esse jeito, tem que vir pelo outro. Se não vier pelo outro, tem que ter pelo outro. E a gente começa a fazer conta. E é fazer não só a nossa boca se emudecer, ficar em silêncio, mas a nossa alma e o nosso espírito. Alma e espírito. Porque isso provará para Deus e para o nosso adversário que definitivamente e indubitavelmente nós confiamos plenamente em Deus. Coisa minha. Por que eu creio que Moisés está dizendo que Deus descansou? Porque Deus contemplou tudo aquilo que ele havia feito e disse: é bom. A minha resposta para tudo aquilo que eu mesmo fiz, se um Deus perfeito vai criar alguma coisa, precisaria Deus estar dizendo é bom? Não. Mas ele disse, é bom. Por quê? Porque não dá para desconfiar que aquilo que eu fiz não presta. Que o mar que eu fiz não presta. Eu gosto do silêncio. Está fazendo alguém pensar. Aí eu começo a entender pela palavra de Deus que através de Jeremias, o Senhor promete, dentro do campo de descanso, daqueles que já lutaram, já suaram, já choraram, já clamaram, já se encorajaram, empunharam a espada e pelejaram, lutaram, intercederam por alguém. A resposta de Deus, a promessa de Deus é: porque eu satisfarei a alma cansada. Vocês não perceberam? Não é só uma agenda semanal de segunda a sábado que nós estamos envolvendo. A gente está envolvido aqui debaixo de palavra. Mas parece que nessa 7ª noite a gente já está... Ainda bem que está acabando. E por acaso não é assim que a gente chega em dezembro? Ainda bem que esse ano está acabando. Por quê? Porque a gente cansa. A gente se preocupa demais. A gente perde sono. E quem perde sono, na maioria das vezes, no outro dia está mais sufocado, mais ansioso ainda do que no dia anterior. Porque o que era para ter acontecido, descanso, ele continuou preocupado, ansioso. E às vezes até indo para o quarto, orar, de joelho dobrado: Senhor, estou aqui de novo, isso tudo é válido. Mas tem uma porta que o Senhor espera que nós entremos. E quando a gente entrar, a gente não pode brincar.
fazer de conta que nós estamos ali em busca do descanso. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que nessa porta, através de Jeremias, eu satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Quem é que não passa por uma batalha, por uma luta, que chega, se não no final dela, chega numa fase dela, está esgotado. Então é isso que o Senhor está pedindo de nós. E o que acontece, queridos, nessa sala de descanso? Hoje lá em casa foi assim. O que nós vamos fazer hoje? A gente podia ir visitar a Lulu, mas a gente tem que ir no domingo, então vamos hoje de novo. Mas aí já está no horário de almoço, aí já implica o almoço, vai chegar lá, a Lulu vai querer fazer mais almoço para a gente. Não, então não vamos. Aí a esposa, eu precisava comprar um negócio no shopping, né? Aí eu enrolei, pastor Neto. Né? Não falei, não, então vamos lá, bota a roupa, vamos, depois a gente volta. Não. O nosso sábado foi Shabat, descanso. Até chegar aqui foi descanso. Sabe aquele negócio que enquanto descansa, amarra o cabrito, né? Corta uma lenha? Foi mais ou menos assim. Instalei lá um burão de gás, um encanamento diferente, fui fazer uma comida, precisei sair da cozinha numa emergência. Quando eu volto, panela preta, queimando. Eu olhei para a bênção que estava descansando e falei assim, escuta, você não está sentindo esse cheiro? Está na casa toda. Não. Já viram de tal pai, tal filho? Lá em casa é tal mãe, tal filho. O filho do lado dela, eu também não. Queimou tudo lá, ó. Descanso. Sabe quando a gente entrar nessa sala de descanso, a gente não vai estar nem aí se o mundo está caindo para o lado de fora. Por quê? Porque o meu coração está confiante em Deus, em todas as obras que eu coloquei diante do Senhor com fé, porque fé sem obra é morta. Então todas as obras que eu coloquei com fé diante do Senhor, eu entro agora na sala de descanso, porque eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra é: tu, Senhor, conservarás em perfeita shalom, completude, aquele cujo propósito está firmado em ti, porque confia em ti. A minha palavra para o mês de dezembro é mês de descansar. Nós vamos celebrar Natal, nascimento de Jesus, nós vamos estar em família, nós vamos estar em festas, nós vamos estar em mesas, jantares, isso e aquilo. Nós vamos, às vezes alguém vai viajar ou não, mas eu não posso tirar da minha consciência o que eu apresentei diante do Senhor, o que isso significa na minha vida e como eu me correspondo a esse Deus que eu digo que confio. Porque se chegar no mês de dezembro, a minha cabeça ainda estiver virando, pirando, com tudo aquilo, Senhor, eu apresentei, a resposta era para ter acontecido em setembro, e não veio. E por que não veio, Senhor? Porque, queridos, entendam uma coisa definitivamente na sua vida. A palavra que o apóstolo Paulo libera aos romanos tem que valer para mim e para você ainda hoje, porque todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados conforme a sua vontade, o seu propósito. Então, se não é o meu tempo, é o quê?
Filho, essa fase, essa ausência de resposta que a gente quer agora, ainda está no propósito do meu chamado com o Senhor. Eu quero agora, seria bom que viesse agora. Eu chorei para que viesse agora, chorei, clamei, pastor, lutei. Eu acendi até uma vela preta lá no canto de casa. Pronto, aí deu tudo errado. Ai, pastor, eu entrei no TikTok, eu vi um coach lá, e eu fiz daquele jeito, pastor, deu muito errado. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Você sabe por quê? Porque esse Deus quer ver um casamento fracassar? Não descansa não, marido. Não descansa não, esposa. Continua estressadinho. Queridos, hoje eu tive um momento com a minha esposa, ali na cozinha. Como é que você fala, pastor Zaca? Foi transcendental, transcendente? É que eu falei isso para você aquela vez, depois você ficou. Queridos, eu olhei para minha esposa, eu abracei a minha esposa, e coisa de 30 segundos, alguma palavra que brotou da minha alma, do meu coração, fluiu para o coração dela, a gente se abraçou e chorou, porque nós sentimos não apenas o nosso amor, mas o amor de Deus nos abraçando e nos aperfeiçoando naqueles 30 segundos da nossa vida. Que delícia! Mas sabe o que mata um casamento? Estresse, ansiedade, loucura, violência, palavra pesada. Por quê? Porque não tem descanso. Ei, escute o que eu estou falando. Eu conheço gente que não descansa, gente que não para, e porque não para vai morrer cedo. E depois vai estar todo mundo na hora do caixão em volta, falando assim, ai, mas o Senhor quis levar, né? Quis nada. Deus não quis levar nada. Você que chegou antes da hora. Morra, mas não morra antes do tempo, queridos. Moisés sabia muito bem disso. Por quê? Porque escutou do Senhor. Moisés, a minha presença vai com você, Moisés. Tem luta, tem faraó, tem praga, tem um perrengue aí, Moisés. Mas a minha presença vai com você, e eu lhe darei descanso. Moisés, 2024 vai findar, mas a minha presença, eu gosto demais desse tema, a presença do Senhor. Mas quando esse ano estiver terminando, esses meses estiverem terminando, e a minha presença estiver indo com você, Moisés, eu te darei descanso. Qual é a proposta de Deus? Vinícius, eu coloco uma porta, essa porta está escrito descanso. Não deixe de entrar por essa porta e dela descansar. Pastor, não posso descansar já? Tem gente que já descansou no meio da noite, no meio da semana de propósito. Era só julho ou agosto que representava, veio e pronto, agora já apresentei, já deixei lá no altar, amém, glória a Deus, já descansou. E ficou sem receber, sem ser direcionado por tantas palavras liberadas aqui, ó. Mas temos que atentar, que quando nosso coração crer, confiar em Deus, que nessa sala, cuja presença se manifesta, é ela que traz o descanso, não o descanso que a gente acha que vai encontrar. Eu vou desestressar um pouco aqui agora, deixa eu pegar um celular e ir para o tigrinho. Vai, o tigrão vai pegar um monte de crente. Viu? Vai fazendo aposta, vai. Começa com um pouquinho. Joguei 15, ganhei 35. Joguei os 35, ganhei 75. É bom. Vai. O diabo sabe como pegar os ansiosos, aqueles que amam se enriquecer,
sem trabalhar. Aí eu vou desestressar, vou no rio pescar. Andrezão, chega lá, 100 conto de lambari, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Não tira nem aquelas traíras fedorentas do rio. Vai lá para desestressar. Mas... Aí tem os ditados dos pescadores, né? Mas mais vale um mau dia de pesca do que um bom dia de trabalho. É assim que a gente se engana, é assim que a gente se ilude, né, pastor Fábio? Não, eu vou descansar, vou ficar em casa e vou descansar. E às vezes vira um tumulto. Mas, queridos, estou convidando vocês a, pela fé, entender, marca isso, anota. Se quiser, chega em casa depois, vai no YouTube, assiste de novo essa palavra, começa a anotar do lado, mas marca, põe no teu calendário. Dezembro eu vou descansar na presença do Senhor. Eu vou descansar na presença do Senhor. Eu vou descansar, porque enquanto eu descanso eu confio. Enquanto eu descanso eu creio. Enquanto eu descanso, a completude do Senhor, a paz do Senhor me abraça. O salmista Davi era um dos que mais entendiam a respeito de descanso. O Salmo 23, ele fala muito isso, como é o cuidado do Senhor para o nosso descanso. Mas no Salmo 37, ele fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregou? Entregou? Está entregando com fé? Então nós estamos dando palavras, direcionamentos, vocês estão entregando ao Senhor. Isso aqui deveria ser seminário, viu, gente? Você entrega ao Senhor, aí ele continua dizendo, confia nele. E o que eu faço enquanto confio? Descanso. Descanso. Sabe o que eu entendo por descanso? Manter o padrão, o nível de intimidade. Porque infelizmente tem gente que fala assim, não, então eu vou descansar, agora eu não preciso mais ler a Bíblia, eu vou viajar, vou tirar umas 2 semanas de descanso aí. Ali eu não leio mais a Bíblia, eu não medito mais na palavra do Senhor, eu não tenho mais um tempo de comunhão com Deus. Eu estou tão intenso no paraíso do descanso que eu estou comendo tanta coisa gostosa, bebendo tanta coisa gostosa, que nem agradecer por isso é incrível. Quando a gente devia ser mais elevado, mais intenso nesse tempo de descanso, a gente é menos crente, a gente é menos servo, a gente percebe muito menos a presença de Deus, a gente vai perceber tudo, a gente vai tirar selfie de tudo, fazer foto de tudo, menos se ocupar em reservar um tempo. Que tempo é esse? Sabe, aí eu não falo de horas, minutos, mas eu falo de intensidade. Pastor, deixa eu te contar uma experiência. Eu estava viajando de férias, e aí lá no café da manhã, pastor, eu fui agradecer a Deus, e a presença do Senhor se manifestou de maneira tão intensa naquele café da manhã, que ele começou a esfriar, o café começou a esfriar, e eu comecei a viver a presença de Deus, e quanto mais eu orava, mais Deus se revelava na minha vida, mais eu sentia a presença de Deus. De repente, pastor, a cor da paisagem mudou, ficou tudo mais bonito, ficou tudo mais intenso, a cor do mar, a temperatura da água. Pastor, eu comecei a perceber uma maneira muito mais intensa da presença de Deus na natureza. Experiências de gente que não despreza o tempo de descanso para se manter no nível. E eu desafio, vai tirar férias, vai descansar, dezembrão vai chegar, a gente vai ter tempo com a família, com amigos, nas mesas de jantares, nas festas. E onde vai estar a presença de Deus na nossa vida enquanto a gente descansa? Porque basta receber um convite, eu vou jantar, eu tenho que ir lá passar uns dias na casa da minha mãe, do meu pai, vou lá visitar meus parentes, e Deus? Deus fica guardadinho no cantinho da minha fé. A Jusicléia é crente, né, lá em Rio Preto, né? Então, mas
Seria tão bom uma oração dela aqui, né? Para o nosso almoço, para o nosso jantar, mas está tão apagadinha ali, tão esquecidinha. Não, querido, é aí que tem que acender. É aí que tem que resplandecer. É aí que tem que se manifestar. Porque enquanto a gente descansa, a gente confia. E enquanto a gente confia, Ele descansa. E eu quero terminar aqui com você. Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. O que Deus está falando aqui para mim, pastor? Que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho pela fé, porque se não é de fé, é pecado. Eu tenho que ser guiado por uma palavra, tenho, e por essa palavra eu vou ser guiado, eu vou declarar, vou profetizar, vou interceder, vou lutar, vou obedecer, vou confiar. Agora eu cheguei no templo, na porta, na sala do descanso, e nessa sala do descanso eu confirmo, entreguei meu caminho ao Senhor, e aqui eu descanso nele, confiando nele, porque creio que o mais Ele fará. E agora? Agora é o seguinte, a palavra foi liberada, porque o Senhor fará com que a minha causa, a minha justiça, o meu direito sobressaia. Meu irmão, eu desafio você, a todas as manhãs de dezembro que for possível, você ir ver o nascer do sol, sabe, ver o limiar do sol aparecendo. O que é isso? É a minha justiça no Senhor, e é o meu direito diante dele que está nascendo, e está brilhando, e vai chegar a brilhar até meio-dia, e vai resplandecer a glória dele na minha vida, porque é direito meu, é causa minha, é justiça do Senhor sobressaindo na minha vida. Vão perguntar para você: você lutou? Lutei. E como é que aconteceu? Enquanto eu descansava no Senhor e confiava no Senhor, Ele fez com que a minha justiça sobressaía como a luz, e fez com que o meu direito brilhasse como o sol do meio-dia.